Olá, meus queridos, tudo bem? Glória a Deus, estamos juntos, olha, um momento esse maravilhoso que vamos estudar a palavra de Deus. Agradecer muito você, tá? Se você está aí no TikTok, te peço que nos siga. Se você está no YouTube, peço que você se inscreva no nosso canal. A mensagem de hoje, essa mensagem é forte, tá? Se você estiver em pé, peço que se sente. Se estiver sentado, coloque o cinto, tá? Porque a mensagem de hoje é muito forte. E tem uma mensagem no próximo vídeo que eu vou te falar. Até quando eu penso nessa mensagem, me arrepia aqui os cabelos do corpo, sabe? Porque é um negócio muito sério. Mas vamos para frente, vamos entender o assunto de hoje, aqui no nosso tema de hoje. Por que que Deus queimou 2 pastores? Isso mesmo, está na Bíblia? Está na Bíblia. E nós vamos estar falando hoje de Nadab e Abiú. Eles eram os pastores da igreja, eles eram os líderes da igreja, foram separados para atuar na igreja como líderes, como pastores da igreja. Tá? E eles foram queimados vivos pelo próprio Deus. Mas para entender isso, nós precisamos dar uma volta no tempo, precisamos voltar lá no livro, vamos lá no livro de Gênesis, né? Deus colocou ali um casal e Deus falou para o Adão, olha, coma desse fruto e esse aqui você não mexa, lembra? O Adão pegou ali o que Deus disse para não comer e comeu, desobedeceu a Deus, não foi isso? Por causa dele entrou o pecado e pelo pecado entrou a morte. Deus diz é assim, o homem diz não, eu vou fazer assim, não é isso? Aí você vê o filho dele, os filhos, Deus diz assim, olha, traz um cordeiro, não foi isso? Cada um de vocês traga um cordeiro. Um disse assim, eu vou levar o que Deus está pedindo, eu vou levar um cordeiro. E levou o cordeiro. O outro disse, eu não vou levar um cordeiro, eu vou fazer do meu jeito. Não tem pessoas que acham assim? Tem uns que dizem, eu vou fazer do jeito que Deus pede, outro diz, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer, e pegou as melhores frutas, os melhores, e disse, eu vou levar o melhor. O melhor para Deus não é o melhor que eu digo que é o melhor. Não é o melhor que eu escolho para ser o melhor. O melhor para Deus é aquilo que Ele diz que é. Deu para entender? Aí o que acontece? Deus aceita o sacrifício do que levou o cordeiro e Deus não aceita aquele que levou o que Ele queria. Você entendeu? Nós temos que fazer como? Aquilo que Deus pede. Não é assim? Então vamos para frente. Vamos aqui no livro, vamos estudar uma outra história antes, para a gente entender. No livro de Daniel, capítulo 5, a Bíblia conta a história de Belsazar. O rei Belsazar, ele fez um grande banquete, e nesse banquete que ele fez, ele já tinha tomado ali um vinho, né? Fez um grande banquete, uma grande festa, então mandou chamar ali os seus servos, e mandou pegar os utensílios, os vasos sagrados, as taças de ouro, os materiais, os utensílios sagrados que o avô dele, quando estava lá na Babilônia, ele trouxe esses utensílios e guardou ali no seu... Foi destruído ali, né? Ele pegou então ali esses utensílios sagrados e trouxe e guardou lá no depósito do palácio. O neto dele, que é esse aqui, o rei Belsazar, anos depois, ali não tinha mais nada o que mostrar, foi lá e pegou esses utensílios que eram sagrados, que só podia ser usado no templo, que eram santos, e trouxe esses utensílios e foi usar como se fosse algo comum. Isso, como se fosse algo comum que podia usar. Olha, ele pegou o que era santo e usou nas suas festas, nas suas orgias ali, nas suas brincadeiras, como se fosse algo comum. Você lembra o que foi que aconteceu com ele? O que é de Deus, não se pode mexer. É sagrado, é santo. Lembra o que foi que aconteceu com ele? A Bíblia mostra ali, nesse mesmo capítulo, tá? No capítulo 5, que veio uma mão na parede, no momento da sua festa, veio uma mão ali na parede e escreveu, teus dias terminaram, essa é a palavra que está ali. Tá? Estamos trazendo para nossas horas, tá bom? E naquele mesmo dia, aquele rei, a sentença dele foi
a morte. Olha só, pense bem comigo. Deus falou para Adão, não mexa nisso, o teu é esse. Adão desobedeceu o que Deus tinha falado e foi fazer do jeito que ele queria. É isso? Entrou o quê? A morte. Deus chama ali Caim e Abel, e Deus diz assim, olha, traz esse sacrifício. Ele disse, não, eu vou levar o que eu quero. Adão disse assim, eu vou fazer o que eu quero. É isso? Não foi assim que Eva fez? Eu vou fazer o que eu quero, não o que Deus está pedindo. Entrou a morte. Você vai ver agora ali, Caim e Abel. Abel disse, eu vou fazer do jeito que Deus pediu. Caim disse, não, do jeito que eu quero. O que aconteceu? Morte. Não do que era para morrer, mas do outro. É isso? Vamos estudar depois o sinal que Deus colocou em Caim. Tá bom? Você vai ver que é um negócio fascinante. E todos nós temos também essa mesma marca. O que é verdade. Você vai entender. Mas no outro estudo, tá bom? Então, agora você vê, um pega os utensílios sagrados, santo, é separado, é para Deus, era para o uso de Deus, pega aquilo e leva para usar nas suas festas. Santo, e usa como se fosse comum. Aí agora você chega no livro de Levítico, capítulo 10, que é o tema do nosso estudo. Levítico, capítulo 10. Aqui diz assim, no capítulo 9, verso 34 e 35, diz aqui, ó, que Deus mandou ali, capítulo 9 é o verso 23 e 24. Deus mandou ali um fogo, tá, para queimar o sacrifício, e quando eles fossem queimar o incenso dentro do santuário, tá, ali o incensário, era para eles pegar daquele fogo que estava ali e levar para colocar dentro ali do recipiente para queimar o incenso ali no altar de incenso. Aí sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles pegaram um fogo comum. Olha só. Eu te pergunto, o fogo do isqueiro para lá, para o norte, para cá, chama binga, né? Ele queima, queima. O fogo do fósforo queima, queima. O fogo do fogão queima, queima. O fogo que fizer queima. Que diferença tem de um fogo para o outro? Ele vai dizer, nenhum, tudo é fogo. Fogo é fogo, tudo queima. A diferença desse fogo aqui é porque Deus disse, quando Deus disse pega desse, Deus separou, Deus santificou. Quando Deus disse pega esse cordeiro, Deus separou, Deus santificou. Quando Deus disse esses utensílios sagrados são da minha casa, Deus separou, Deus santificou. E quando Deus separa, Deus santifica. E quando Deus santifica, meu querido, não vá mexer com as coisas sagradas de Deus. Então ele pegou, agora no capítulo 10, diz assim, verso 1. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo sobre esse incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhes ordenaram. Então eles sabiam qual era o certo. Por isso que diz, não lhes ordenaram. Deus não falou para colocar esse fogo. Ele falou para colocar do outro. Se o Senhor não lhe ordenara, saiu diante do Senhor. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Eita, isso aqui é muito sério. Olha só. Eles foram levar então um fogo comum para apresentar para Deus como se fosse um fogo santo. Entendeu o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Morreram. Você vê que nos 4 episódios que falamos entrou morte. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Olha só. Agora o que tem a ver isso tudo? Um pega o que é comum, um pega o que é santo, que foi ali o rei, né? Pegou os utensílios santos e foi usar na sua festa como se fosse comum. O que aconteceu com ele? Morreu? Não foi isso? Os outros dois aqui, os 2 pastores aqui, pega o que é santo, pega o que é comum e apresenta para Deus como se fosse santo. Um pega o que é santo e usa na sua festa como se fosse comum. Outro pega o que é comum e apresenta para Deus como se fosse santo. Os 2, nos episódios aí, morreram e esses últimos morreram queimados. Você consegue entender alguma coisa sobre isso? Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Nós não podemos pegar algo comum
e apresentar para Deus como se fosse santo, nem pegar o que é santo e usar como se fosse comum. É isso que ele está dizendo. Mas o que isso tem a ver com todos nós? Olha só, eu não posso pegar um dia que é santo. Qual é o dia santo? O sábado. E usar na minha vida como se fosse comum. Não posso pegar um dia comum, que é o domingo, e apresentar para Deus como se fosse um dia santo. Você entendeu agora? Não posso fazer isso. E esses dois homens que foram queimados representam o povo que transgride os mandamentos de Deus, que serão queimados também na volta de Jesus. É verdade. Onde está escrito isso? Pega Isaías 24, verso 5 e verso 6. Eu quero finalizar com você nesses dois versos, para você ver como esses homens representam todas as pessoas que serão queimadas por ser transgressores dos mandamentos de Deus. Isaías 24, tá? O nosso vídeo se alongou um pouquinho, não era o meu propósito, mas Deus está falando, a gente tem que falar. Tá? Isaías 24, 5 e 6. Diz assim, olha. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem a lei, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Isso é sério. Ele diz, olha, serão queimados os moradores dessa terra e poucos homens restarão. Já foi queimada a terra? Ainda não. Quando é que vai ser queimada? Na volta de Jesus. Deu para entender? Porque transgridem a lei de Deus. Que você não esteja fazendo parte desse grupo. Que você seja aquele que diz, Deus disse que é santo, é. Deus diz o sábado é santo, é santo. Então, não posso usar o sábado como se fosse um dia comum. Não posso pegar o domingo, que é um dia comum, e apresentar para Deus como se fosse santo. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te ajude. Nos veremos no próximo vídeo. Tá bom? Tome a decisão ao lado dele. Essa é a minha oração por você.